Boa noite. Nossa, que ânimo. Boa noite. Melhorou. Direto do Canadá, como diz o Bafume. Só que não. Obrigado. Tá moderno esse negócio aqui, hein? Ó. Púlpito moderninho. Tô quase um David Leonardo aqui agora. Muito bom estar aqui com vocês, um privilégio poder estar aqui hoje, no primeiro deck de 2022, né? Bom a gente poder estar recomeçando, né? Muitas coisas. A pandemia tirou algumas coisas da gente, a pandemia segurou um pouco, né, os nossos encontros, mas a gente poder estar junto é sempre bom, e eu me senti muito honrado de poder estar aqui hoje compartilhando uma palavra de Deus para a sua vida, e fico feliz de ver gente que fazia tempo que eu não via, e gente que eu nem conhecia. Isso é bom, quando a gente encontra gente que a gente nunca viu, quando a gente retorna no lugar onde a gente já esteve, isso é sinal que o reino está avançando, que o reino está crescendo. E é muito bom poder ser parte disso e participar disso junto com vocês. O Bafume pediu para que eu estivesse aqui hoje ministrando, né, uma palavra para o coração de vocês, e eu tive a grata surpresa de saber hoje, ele já sabia, mas ele é sem vergonha, que o pastor Luiz estaria aqui hoje, né? E aí ele falou assim, não, eu já sabia, é o pastor presidente do Ministério Vida Nova, faz um aplauso aí, um pouquinho mais, isso. Pastor presidente do Ministério Vida Nova, Luiz Carlos Nunes. E aí ele falou, eu falei, pastor, eu precisava falar com o senhor que eu preciso fazer um negócio de documentação. Ele falou, eu vou estar lá na reunião. Aí eu falei, Bafume, o pastor vai estar na reunião. Ele falou, eu já sabia. Aí eu falei, puxa vida, né? Mas pregar com o nosso pastor sentado não é fácil, né? Não é fácil, não. Porque se hoje eu sou pastor e sei, a maioria das coisas que sei é porque me inspirei na vida e no ministério do pastor Luiz, né? Foi olhando para ele que eu percebi e pude entender também o chamado de Deus para a minha vida, e sou muito grato a Deus pelo privilégio de poder estar aqui e estar junto com Ele, caminhando junto com Ele no ministério. A gente briga, mas depois a gente se abraça, a gente come junto, a gente assina junto, né? Mas Ele é um homem de Deus que nos inspira, e eu estou feliz de ver que ele também tem se dedicado a essa questão dos jovens. Fiquei contente também de ver ele participando desse movimento novo, que eu acredito que Deus está fazendo também conosco, como igreja, né? Como igreja Vida Nova também, como igreja Vida Nova. Eu estou começando a experimentar um pouco disso também lá em Peruíbe. Para quem não me conhece, eu estou na igreja desde 1995, né? Nesta mesma igreja, Igreja Vida Nova, me converti em 12 de outubro de 1995, o dia que o bispo chutou a santa, né? Foi o dia que eu me converti, estava numa festa aqui na igreja, do lado de lá talvez ainda, que mudou acho que 96 para cá, né? Do lado de lá, e desde então fiquei aqui, e servindo a Deus, e buscando a Deus, e no ano de 2000, o pastor Luiz fez um convite para quem queria servir no ministério, e eu, em 2001, vim para o seminário. Em 2004, fui para a fazenda, casei com a Simone, fui morar na fazenda da igreja, moramos 3 anos lá, até 2007, que é o ano do ACDC, antes da crise, depois da crise. 2007 teve a crise, nós voltamos, e ficamos, permanecemos, né? E 2017, a igreja de Peruíbe passou por uma crise, então quando tem final 7 é meio perigoso, quando o ano termina em 7, aí tem que vigiar. Mas em 2017, a igreja de Peruíbe passou por uma crise, o pastor saiu, e eu acompanhei junto com o pastor Luiz todo esse momento de reformulação da igreja, e fui convidado para estar lá, e desde dezembro de 2017, eu estou pastoreando a igreja em Peruíbe, junto com a Simone. E em 2018, eu tinha um filho só, adotei 5, fiquei com 6. Então, tenho 6 filhos, 4 estão aqui comigo, vieram para a reunião do Flecha, e 2 estão lá com a avó, lá em Peruíbe, tocando terror. E eu vou voltar hoje para poder salvar elas, né? Para que elas não sejam torturadas durante toda a noite, né? Eu gosto de assistir um programa, vou contar uma curiosidade para vocês, eu gosto de assistir um programa que chama Aeroporto, ou Área Restrita. Não sei quem já assistiu isso, né? E eles assistem comigo às vezes. E outro dia a avó deles chegou em casa e ele pegou a mala e falou assim, a senhora vem comigo. Aí ela falou assim, por quê? Eu acho que tem cocaína na sua mala.
Falei, nossa, eu estou assistindo televisão demais com meus filhos. E aí foi lá revirar a mala da avó, para ver como é que está a mala da avó, se achando da Polícia Federal, Então eles são pequenininhos, mas toca o terror lá, toca o terror. Mas eu estou muito contente de poder estar aqui e quero pedir que o Senhor possa ministrar o seu coração nessa noite. Possa falar o seu coração. E todas as vezes que eu vou pregar, eu procuro fazer uma declaração. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, ou ligasse a sua Bíblia, eu não sei se ela é eletrônica ou se ela é de papel, né? Hoje, até a luz pode ficar assim, né? Porque você liga a Bíblia aí e consegue ler, né? Lá na minha igreja manda acender tudo. Fala, acende aí, porque o pessoal ainda utiliza bastante o livro, né? Mas eu queria que você declarasse junto comigo. Faça uma declaração de fé, dizendo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, mas eu só posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou transformado pelo poder dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Muito bom. Esse é o poder da palavra de Deus. Transformar a vida de pessoas. É isso que a palavra de Deus faz conosco quando a gente se dedica a ela, a entender o que Deus está querendo me dizer, a conhecer o texto sagrado, a entender a mensagem de Deus para nós. Ela me transforma, não tem jeito, não tem jeito. No prefácio da Bíblia de Eugene Peterson, que ele traduziu, que ele fez uma versão, está escrito que, ele usa, né, uma frase que muita gente diz, que a Bíblia é o único livro que você lê enquanto o autor está presente, né? Mas ele completa essa frase dizendo que enquanto você lê a Bíblia, na verdade ela lê você. Você é lido por ela revela você, ela mostra você, né? Então tem hora que a gente está lendo a Bíblia e chora, tem hora que a gente está lendo a Bíblia e ri, tem hora que a gente está lendo a Bíblia e sofre. Tem hora que a gente está lendo a Bíblia e fala, nossa, isso é para mim, Deus falou comigo, essa promessa é para mim. E tem hora que a gente está lendo a Bíblia e fala, não entendi nada. Não entendi nada. Mas ela é o livro que interage com você, quando você está debruçado nele, para entender a vontade de Deus para a sua vida. Não tem outro caminho, irmãos. Nós podemos orar muito, mas se nós não tivermos palavra de Deus, Bíblia, se nós não lermos, e não tem outro jeito de conhecer a palavra se não for lendo, ouvindo, né? Você pode colocar lá, mas tem que ter o texto sagrado, não tem jeito, tem outro caminho. Então, se tem uma coisa que essa igreja preza, e é por isso que eu acho que a gente permanece de pé, é a fidelidade à Escritura. E isso é um convite que eu faço para você desde já. Bíblia. 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 Ah, que livro que eu estou lendo? Bíblia. Mas eu posso ler outro livro? Pode, mas se não for Bíblia junto, se não tiver Bíblia na cabeceira, se não tiver Bíblia no teu celular, para você ler na hora que você está no ônibus, na hora que você tá, tem que ter Bíblia. E eu tenho sido, eu tenho experimentado como permanecer de pé por causa da palavra. Porque eu vou dizer para você, querido, a vida às vezes puxa o tapetinho. A circunstância às vezes puxa o tapetinho. O que vai fazer você ficar de pé? Palavra de Deus. E infelizmente é uma coisa que a nova geração não gosta muito de ler. Então ouça. Põe aí para falar, põe o seu foninho de ouvido e deixa a Bíblia martelar o seu coração. Eu podia vir aqui e prometer um monte de coisa para você. Você vai conseguir se libertar do pecado a hora que eu pôr a mão na sua cabeça e o demônio sair do seu corpo. Pode acontecer. Mas se você não se alimentar de Bíblia, de palavra de Deus, diz o quê? Que o capeta vai dar uma passeada e volta com 7. Ele mais 6 amigos. Então, não tem como a gente escapar da Bíblia. Ah, eu gosto de ir no culto, eu gosto de ir na igreja, eu gosto de cantar lá. Querido, se o que a gente canta aqui não for Bíblia, não presta. Se a música que a gente canta não for Bíblia,
não presta para cantar na igreja. Presta para você cantar para sua namorada, presta para você cantar para o seu namorado, na escola, na apresentação, presta. Mas para cantar na igreja não presta. Lá em Peruíbe, eu tirei várias da pasta. Que não é Bíblia. Então, quando a gente para um pouco, quando a gente vem à igreja e fala, não, agora vamos parar, é hora da palavra. Querido, essa é a hora de Deus ministrar o teu coração. Então, abra o teu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você. E eu acredito que ele já está falando e já está incomodando uns, falando, putz, eu nem sei quando foi a última vez que eu li a Bíblia. Acho que foi no último deck. Foi a última vez que eu li a Bíblia. Né? O pessoal da organização, o pessoal fica no Instagram direto. Agora eu estou aprendendo a mexer no Instagram, estou aprendendo ainda. Estou começando. Tem uns irmãos lá da nova geração que estão ensinando a gente a mexer para a gente não ficar tão atrasado. Né? Eu sou da geração ainda da página do Facebook. Olha que coisa atrasada. Outro dia eu falei para uma menina assim, mas hoje, como é que é essa questão de relacionamento? Para eu entender, né, um pouco. Porque a vida de vocês é difícil de entender, viu? As relações de vocês é uma coisa complicada, né? Ela falou assim, não, tem o ficante, né, o outro, o passou na vida, o não sei o que mais, o não sei o quê. Aí eu falei, meu Deus do céu, quando eu era jovem só tinha assim, ó, namorado, noivo e casado. Agora tem um monte de categoria que os caras inventaram, né? Falei, tá, mas aí, tipo, passou na vida, foi lá, né, deu uns beijos, sumiu, desapareceu. Eu falei, mas ele não manda um e-mail? Ela, e-mail, pastor? Que coisa de velho. E eu achando que eu estava sendo moderno, né? Ela falou, que coisa de velho. E-mail, pastor? Quem que manda e-mail? Eu falei, eu mando e-mail ainda. Aí ela falou, não é assim. E estava me explicando, né? Ela e mais uns 3 jovens lá que eu estava conversando, que estão se aproximando da igreja. E eu falei, nossa, a gente precisa simplificar as coisas. A gente precisa voltar para a simplicidade das coisas, senão a vida vai ficando muito difícil. E eu imagino que vocês devam sofrer muito mais. Né? Porque no meu tempo as coisas eram mais, assim, definidas. Né? Então, talvez para você a pessoa seja uma coisa, mas você para a pessoa seja outra. E isso vai virando uma bagunça na nossa cabeça. Por isso que eu falo que a gente precisa de quê? De Bíblia. Por quê? Porque é uma coisa que não muda. Por isso que a gente precisa ter um lugar para a gente segurar. Quando está tudo bagunçando, quando o furacão está passando, precisa ter um lugar para você se apoiar. Pandemia, loucura, fecha tudo, e agora o que eu vou fazer? Não tem mais aula, faculdade, meu trabalho, home office. E eu achava que home office era acordar 11 horas da manhã, conectar o computador 11h30, meio-dia almoçar. Né? Não, tive que aprender um monte de coisa nova. Nós tivemos, numa geração antes de vocês, aprender um monte de coisa nova, como mexer com câmera, um monte de coisa. Né? Como que nós vamos funcionar? Como é que nós vamos ser com tudo isso que a gente está vivendo? Eu preciso voltar para aquilo que me dá segurança. E no meio do caos, e como diz o pastor Luiz, a previsão é piorar. O que não muda, o que não passa, o que não altera, é o que sai da boca de Deus. Então, se você, pastor, eu estou perdido, Bíblia. Pastor, eu estava no auge, fazendo um monte de coisa, a pandemia veio e me bagunçou, Bíblia. Palavra de Deus. Pastor, mas eu leio e não entendo. Lê de novo, lê outra vez, continua lendo, pergunta, vai atrás do pastor Luiz, vai atrás dos... Eu quero entender a vontade de Deus para a minha vida. E a única forma disso acontecer é através da palavra. É através da palavra. Porque ela não muda. Ela é para o tempo com corona, sem corona. Ela é para o tempo de crise, sem crise. Ela é para o tempo que está tudo bem, para o tempo que está tudo ruim. Ela é atemporal. E tem uma palavra que eu queria compartilhar com vocês, 1 João capítulo 2, que vocês já devem ter ouvido 1 milhão de vezes. E a igreja sempre bate a mesma palavra na cabeça do jovem. Sempre. 1 João capítulo 2, verso 14.
O 13 também vai falar, mas vamos no 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi 3 coisas. Porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Se você é jovem, você vai ouvir isso 200.000 vezes dentro da igreja. 200.000 vezes. Se você vem dos adolescentes, você está escutando isso desde os adolescentes. A mesma pregação, a mesma pregação. Jovem, você é forte. O jovem é a força. Ou foi orado aqui. Eu não sei se foi ele ou foi o Bafume. O jovem é a força da igreja? Foi você? Como é que é seu nome? Vitor? Wilker. Vamos facilitar a vida. Wilker. Will, mais fácil, né? Will. O jovem é a força da igreja. Todo mundo já ouviu isso. Se você está dentro da igreja já há um tempinho, você é jovem, já escutou uma palavra dessa. O jovem é a força da igreja. Só que o que é ser a força da igreja? E não é só, o texto não para aí. Ele fala 3 coisas. Vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e a razão da sua força é essa. E você tem vencido o maligno. Essa é a consequência. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que os jovens são a força da igreja, sim. Mas o jovem precisa entender esse espaço. Você jovem, cara, não é só a força da igreja. Você é a força da sociedade. É a nova geração. É o que faz o negócio girar. Está chegando, está com gás, está com ânimo. Então, jovem, entenda que na igreja tem um espaço para você. No reino de Deus tem um espaço para você. Você vai criar coisas que a igreja ainda não viu. Você vai ter ideias que a igreja ainda nem pensou e que o mundo ainda nem pensou. Os caras que inventaram todas essas coisas aqui de tecnologia, tudo jovem. Tudo jovem. Hoje já estão ficando um pouco mais velhos. Né? Mas está vindo outra geração. Olha as startups que estão nascendo, as unicórnios da vida aí, valendo $1 bilhão. Quando mostra a empresa, eu falo, meu Deus do céu, parece o 5º ano da escola do futuro. Uns carinha que, na idade deles, eu ainda estava tentando jogar Master System. Vocês nem sabem o que é isso. Aí, a geração só conhece do PlayStation para frente. Eu jogava Atari. Ou um videogame do Paraguai que tinha 64 jogos, você tinha que apertar um botão atrás assim, ele ia mudando. Olha que coisa moderna. Olha que coisa moderna. Então o jovem, ele tem esse ânimo, essa vontade, esse potencial criativo dentro dele. Então eu quero dizer para você, querido, não ache que na igreja não tem lugar para isso, porque tem. Tem. Você é o cara que vai fazer a coisa diferente. Isso aqui é uma coisa diferente. Quando eu era jovem, não tinha nada disso aqui não, rapaz. Quando eu era jovem, a gente chegava aqui, tomava porrada de sábado de noite, ficava marchando, orando 1h30 aqui, ó, e ainda apanhando, levando bibliada na cabeça. Era isso aí. E se falar assim, vamos pôr uma luzinha, e aqui é boate agora para ter luzinha? Não é? Quem é crente mais velho sabe disso. Então, tem um espaço para você canalizar esse potencial criativo, essa força, essa vitalidade que vocês têm. Então, queridos, inventem, cavem. Pastor, nós queremos fazer isso no culto domingo. E ele vai dizer, dessa forma, calma, assim não dá, assim dá. Isso aqui está demais. Né? Isso aqui dá, vamos. Peçam. Ocupem o espaço do jovem. Às vezes a gente acha que na igreja não tem espaço para isso. E aí, a gente canaliza a força do jovem lá para fora. O cara vai fazer isso aonde? Lá na empresa, na escola. Vai tocar lá não sei aonde. Eu fico feliz quando tem músico bom tocando na igreja. A igreja já perdeu muita gente. Porque não podia muita coisa.
que, na verdade, Deus não falou que não podia. A gente achava que era tudo errado. Então eu fico feliz quando eu vejo coisa diferente. Vamos fazer uns biombo, vamos limitar, vamos botar um negócio, vamos botar um nome em inglês. Rapaz, tem hora que passa da conta. Lá na minha terra tem uma igreja que se chama assim, ó, Igreja Batista Church. Olha a situação. O cara quer tanto enfiar um church que ele coloca Igreja Batista Church. E põe na placa, Igreja Batista Church. Você fala, mano, força um pouco menos aí. E eu conheço os pastores, eu falo, pastor, aqui é assim, ó, começa na igreja, acaba na igreja, né? Começa na igreja, acaba na igreja. Mas é deck, gostaram, é isso, criou uma marca, vambora! Vambora, vamos fazer. Mas tem que ter um propósito. Tem que ter um objetivo. E não dá para fugir do objetivo se não encontrar ele aonde? Bíblia. Palavra. Tem que estar lá. Tem que estar lá. Então, vocês são parte da geração que a igreja vai achar esquisito. Que a igreja vai achar estranho. A gente é do tempo que na hora que está no louvor, está cada um no seu lugar, ou vem aqui na frente, está todo mundo adorando. Agora tem um doido que fica aí, filmando. E vai, e passa, e tira uma foto, e não sei o quê, e pá. Né? E aí a geração um pouco anterior, ela vai dizer o quê? Olha, isso aí atrapalha. Isso daí tira a gente do foco. Né? Isso aí atrapalha na hora do... A gente desconcentra. Então fecha o olho. Né? Fecha o olho e bora lá. Não dá para a gente tentar ficar... A gente se forçar. Se limitar. Porque a gente incomoda às vezes. E a geração, esse choque vai incomodar. Mas o que o João está dizendo é, vocês são fortes. Então não desperdiça a força que você tem com aquilo que não presta e que não dá futuro. Para de gastar sua força com aquilo que não produz nada para a eternidade. Para de jogar sua força no lixo. Para de gastar com aquilo que não promove o reino de Deus. Tem coisa que é muito bacana, tem coisa que é muito legal, mas não presta para nada. Sabe o que você tem que fazer com isso? Para, corta. Deus quer te usar no meio dessa geração, querido. Deus quer te usar nessa faculdade onde Ele te botou. Mas não para você ficar igual eles. Para eles ficarem igual Jesus. Quem cozinha aqui? Alguns. Na minha igreja, como lá todo mundo tem mais de 60, se eu falar quem cozinha, todo mundo... Estou brincando que eles estão assistindo. Todo mundo levando, bolinho de chuva. Né? Se você cozinha, você sabe. Se você não cozinha, você já sentiu o gosto também. Você vai fazer a comida, para 1 quilo de feijão, você põe 1 quilo de sal? Para 1 quilo de carne, você põe 1 quilo de sal? 1 quilo de arroz, você põe 1 quilo de sal? Não. É 1 quilo de feijão para um pouquinho de sal. Só que aquele pouquinho de sal muda o quilo de feijão. Sim ou não? E aí você vai lá e come o sal está com gosto de feijão? Não. O sal não recebe sabor, ele dá sabor. Você é sal, querido. Deus te chamou para você salgar, para você dar sabor para o mundo. O mundo só vai ter gosto quando a igreja entender que ela é que tem que tocar a banda. Ah, pastor, mas tem as coisas do mundo que é gostosa. Essa é a força do pecado. Porque se pecado fosse que nem tomar vacina, ninguém queria. A força do pecado é que ele é gostoso. O bicho é gostoso. A força da droga qual é? É que dá prazer. Seu corpo acostuma com aquele prazer. Mas a que preço? A que preço? Então, o meu convite para você é entender para que você é forte. Entender que eu sou forte, tudo bem.
Mas para quê? Por quê? Porque Deus precisa usar essa geração para que a igreja possa ocupar o lugar dela. Querido, quantas igrejas estavam longe da tecnologia, da rede social, alienada do mundo? Além da nossa. Longe de tudo isso. E muitas igrejas condenando tudo isso. Algumas igrejas lá atrás falavam que era proibido ver televisão, não era? Vocês sabem que já um dia foi proibido ver TV na igreja? Não nessa, né? Vocês sabem disso? Era proibido ver televisão, era proibido usar bermuda. Era proibido há um tempo atrás. Né? E a gente acha isso um absurdo. Mas muitas igrejas hoje viviam uma realidade parecida com a própria tecnologia, satanizando tudo. E essa geração está mostrando que nós podemos colocar a tecnologia a serviço do reino de Deus. Isso aí é papel seu, querido. Isso aí é papel seu, não é meu, do pastor Luiz. Nós já estamos velhinhos. Nós estamos aprendendo com vocês. Estou falando, tem uma menina lá de 19 anos me dando aula como é que mexe na bagaça. Esses dias eu estava ali, falei, nossa, eu não tenho a senha do Wi-Fi. O cara fez assim, ó, pum, pum, apareceu a senha no meu telefone. Eu falei, como é que você faz isso? Que coisa de doido, rapaz. Me ensina aí, que eu vou fazer lá na igreja e falar assim, ó, que eu sei fazer. Né? Então você é forte. Usa a tua força para aquilo que produz para a eternidade. Sai daqui com isso na sua cabeça. Eu não posso desperdiçar minha... Porque vai passar também, querido. Se a gente tem um pouco mais de tempo do que está previsto, se a gente tiver um pouco mais de tempo do que a gente está previsto ter. Mas e se essa geração é a geração do fim? E se é você, o cara, que vão pegar para falar assim, eu quero ver se vale a pena servir a Deus mesmo ou não? E se é você? Então comece hoje a investir a sua força naquilo que vale a pena. Só que, tem uma coisa. Eu estava lendo o que é a força, né? Como denomina a força, na física. E lá fala que a força é esse... eu até anotei aqui que eu achei interessante. Quer ver? Vou ler para vocês, para eu não falar mentira. É o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Quando se aplica uma força, o corpo pode desenvolver uma aceleração ou se deformar. Então, às vezes, o jovem também, ele vem naquele ímpeto, e aí ele acha que ele vai fazer um monte de mudança, e pronto, e vamos lá, e faz tudo agora, e rebenta com todo mundo. Calma. Calma. Ah, pastor, agora nós queremos botar um pano aqui, e vamos fazer um negócio, e vai ter um elevador que sai o pastor de dentro, assim. Calma. Calma. Às vezes, a força faz a coisa acelerar. E aí é bom. Às vezes, faz a gente repensar. É bom. Às vezes, faz a igreja refletir. Puxa, olha, isso pode ser diferente. O nosso encontro pode ser diferente. A nossa forma pode ser diferente. A nossa forma de mostrar as coisas pode ser diferente. Mas se eu for com força demais, eu deformo. Eu machuco. Vocês fazem parte dessa geração que está na transição. E está sendo uma transição rápida. Só que vocês têm que ter um pouco de paciência com a gente. Tem que ter um pouco de sabedoria com a gente. Tem coisa que você fala para o seu pai que seu pai não entende? Não tem? Você já tentou ensinar seu pai a mexer no computador? É a treva, não é? Você já tentou ensinar a sua mãe mexer nas tecnologias, no coisa do carro? Não é? É terrível. Tem que ter paciência. Senão você briga, você deforma, você machuca, você atropela pessoas. Então, calma. Ame. Ame. E aí a tua força vai na medida certa. Ame as pessoas e a tua força vai na medida certa. Não adianta você chegar lá na tua faculdade, levantar no meio da sala e falar assim, agora nós vamos fazer um culto aqui. Porque eu sou forte em Deus e eu vou arrancar os demônios, tudo de vocês. Adianta? Não adianta, vai ser ridicularizado, vai sofrer bullying, né? Agora, se você amar aquelas pessoas,
se você for saber o nome delas, se você se importar com elas, a tua força começa a transbordar. E aquele pouquinho de sal, salga a panela inteira. Salga a panela inteira. Então, saiba usar, saiba medir a sua força, querido. É culto de jovens, chega aqui e rebenta. Canta, bota a planta, bota a luz, põe os tapetes tudo errado. Eu já estava surtando ali. Por que não pôs reto esses tapetes? Não, mas é que jovem gosta de coisa assim. Eu já vim aqui e colocava tudo alinhadinho assim, ó. Não é? Coisa de jovem. Coisa de jovem. É a reunião de vocês. Mas aí, às vezes, o jovem quer chegar no culto domingo e que acha que, tipo, agora todo mundo também tem que me engolir. Calma. Deus vai te usar, mas mede a sua força. Não deforma, não destrói. Ama. Ama, porque quando você ama, a força sai do jeito que tem que sair. Mas ele diz mais uma coisa. Você é forte? Diga, eu sou forte. Mas completa, porque a palavra de Deus permanece em mim. Tomou? A palavra de Deus permanece em você. E essa é a razão da força que nos interessa. É o quanto eu tenho da palavra. É o quanto ela me sustenta. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia e caio no pecado. Toda hora. Ah, pastor, eu vou até na igreja, mas eu estou sempre caindo, não consigo ficar de pé. Ah, pastor, eu falo, não, eu acordo e falo, hoje eu vou ser santo. O tema desse ano é santidade, né? Santidade. Jovem odeia isso. Sabe por quê? Porque não conhece. Porque não conhece. Quando a gente entender a satisfação de ser santo, de pagar o preço da santidade, aí você passa a amar. Porque como você pode amar um Deus que é santo? Mas eu não consigo, pastor, eu levantei hoje e falei, hoje eu vou ser santo. Hoje eu não vou cair. Fui para a faculdade. Eu vou ser santo. E as minas querendo levar a minha santidade. Mas hoje eu falei que eu ia ser santo. Então só por hoje. Só por hoje. Mas a mina chegou junto. E a santidade foi escoando pelo ralo. E a Jezabel e ela veio para cima. E eu não aguentei. E é todo dia. E é toda hora. E às vezes não é a mina real. É a mina aqui, ó. É a pornografia. Às vezes é um vício. Eu não sei o que é que rouba aquilo que tem que te sustentar. Mas se a palavra de Deus não está permanecendo em você, tem um problema. Tem um problema. E a gente tem que reconhecer quando tem um problema, certo? A gente tem que reconhecer quando tem um problema. Se a Bíblia não está sendo suficiente, se a palavra de Deus não está sendo suficiente, tem algum problema e não é com a palavra de Deus. Sim ou não? Tem um problema com quem? Comigo. Comigo. E eu sou sujeito aos mesmos problemas, queridos. Aos mesmos problemas. Mas aí, no Evangelho, vai contar uma parábola, Jesus vai contar uma parábola do semeador, e ele vai dizer assim, ó, tem um problema na terra. A semente é a mesma, mas tem um problema na terra. E o que é a terra boa? O que ele diz que é a terra boa, lá em Mateus? A terra boa é aquele que ouve e compreende a palavra. Ouve e compreende. Isso é terra boa. Produz 30, 60 e 100 por 1. Ou seja, a palavra permanece. Ouviu e entendeu. Qual é o nosso problema? Às vezes a gente até escuta um monte de Bíblia. A gente vai num monte de culto. Mas a gente não compreende. O que eu tenho que pensar? Gente, Bíblia, está aí, tem um monte de livro, um monte de ajuda para você compreender o texto. Mas você precisa entender o que Deus está falando com você. Qual que é a palavra de Deus para a sua vida? Para a sua vida. Você precisa falar, não, eu tenho uma palavra de Deus.
Deus falou comigo isso. Ah, não, mas eu li. Tudo bem, eu li. Mas o que Deus falou comigo a partir do que eu li? Eu tenho uma palavra de Deus para o meu ministério. Salmo 65. Eu tenho uma palavra de Deus a respeito do meu trabalho em Peruíbe. Dá um exemplo para você. Eu cheguei em Peruíbe. Falei, bom, agora eu cheguei, pastor novo, vamos fazer um monte de mudança. Agora nós vamos fazer uma coisa nova. E a igreja? Mas isso aqui, a igreja? Aí fui conversar com um pastor lá da cidade, ele falou assim, ó, pastor, é o seguinte, fica aí 1 ano sem adulterar, depois nós conversamos sobre mudança. Falei, como assim? Ele falou assim, o prazo que os pastores duram aqui na praia é isso aí. É 1 ano e cai. Eu falei, opa, vamos ficar então. Aí fui entender a igreja, conhecer os irmãos, amar as pessoas primeiro, antes de dizer o que elas têm que fazer. Amar primeiro as pessoas, foi amar as pessoas. Em menos de 1 ano, eu fui acusado de assédio. Que eu estava assediando uma moça da igreja. Em menos de 1 ano. E eu falei, pastor, o senhor é boca santa, hein? Em menos de 1 ano já, o capeta já quis puxar meu tapete. O marido dessa mulher pegou um machado e destruiu meu carro na porta da igreja. Contratou uns bandidos para me matar. Que eu fiquei sabendo depois. Porque quando ele quebrou meu carro, eu já tinha medo de ir na igreja. Se eu soubesse que ele contratou os bandidos para me matar, aí que eu não ia mesmo. Quando aconteceu isso, eu liguei para o pastor Luiz, meu pastor. E eu falei, pastor, eu estou ligando só para te contar, porque eu já sei o que o senhor vai falar. Ele falou assim, como assim? Eu falei, quando o pastor que foi para Israel chegou lá, caiu uma bomba na cidade, o senhor falou para ele, fica aí. Eu já sei o que o senhor vai falar para mim, fica aí. Mas o Jack Machadinha está lá na porta da igreja. Se vira, meu filho, fica aí. Até hoje os irmãos me alopram. Machadinha, dinha. Até hoje eles me alopram. Eu vou te matar, eu vou matar a sua família. E eu tive que lidar com isso. Mas por quê? Porque eu tinha uma palavra. Eu tive vontade de vir embora? Tive. No fundo, o que eu queria que ele falasse era, vem embora. Mas eu precisava ouvir de Deus. Eu fiquei com crise de ansiedade? Fiquei. Com síndrome do pânico? Fiquei. Quis me jogar do prédio? Quis. Mas eu tinha uma palavra de Deus. E sabe, quando eu pedi uma palavra de Deus, sabe quem me deu a palavra de Deus? Sabe quem me deu? O diabo. Olha que bênção. O Satanás foi profeta de Deus para a minha vida. Porque quando Deus quer, Ele usa até o diabo. Até o diabo. Eu falei assim, Senhor, isso não é justo comigo. Isso não é justo. Eu vim aqui disposto a servir, a amar essas pessoas. Eu vim aqui para servir essas pessoas. O pastor que saiu antes de mim adulterou, ninguém nunca furou o pneu do carro dele, desse desgraçado. Agora eu vim aqui, estou sendo fiel, e os caras arrebentam meu carro na porta da igreja. E aí? Graças a Deus o pastorado se arrependeu, está seguindo a vida dele, eu converso com ele, está tudo de boa. Mas não achava justo comigo. E aí, o diabo falou bem clarinho para mim assim, ou você cai, ou você sai. Ou você cai, ou você sai. Porque esse púlpito dessa igreja é meu. E eu falei assim, até agora não caí, mas saí estou pensando. Mas qual a diferença? O diabo falou assim, eu tenho 2 coisas para fazer na sua vida. Ou você cai ou você sai. Qual a diferença de eu fazer uma ou outra? Nenhuma. Mas eu recebi uma palavra de Deus. A respeito do que eu tinha que fazer naquele lugar. No livro de Josué. E Deus falou assim, quando eu quiser, você sai. Eu falei, então vamos lá. Chorei. Chorei com a minha mulher. Chorei com os meus filhos. Chorei com medo de morrer. Esse cara morava do outro lado da rua da igreja.
Esse cara tinha arma em casa. Antes de acontecer isso, um dia ele me chamou na casa dele. Falou assim, ó, eu quero conversar com você. E eu não sabia o que ia acontecer. Aí falou, não vai lá. Eu falei, não, eu vou lá. Falei, eu vou. Se eu não voltar em meia hora, você chama a polícia. Conversamos. Mas depois o negócio degringolou. Então, não significa que no processo você não vai sofrer. Isso é outra coisa que essa geração precisa entender, que a vida não é uma foto de Instagram, de Facebook, gente. Não é. A vida não é aquele prato arrumadinho, lindo. 2 brócolis, uma fatia de tomate, um filé de frango. A vida é ovo, salsicha. Às vezes é um filezinho de frango, um bifinho. Às vezes é arroz com farinha. É duro de engolir. Mas isso não pode mudar quem você é. Você é forte e a palavra de Deus permanece em você. Isso não pode fazer você abrir mão da santidade que Deus pediu que nós tivéssemos para ser testemunha para esse mundo. A gente lê na Bíblia, sem santidade ninguém verá a Deus. E a gente acha que eu tenho que ser santo para eu ver a Deus. Eu tenho que ser santo, senão eu não vou ver a Deus. Se eu não for santo, ele vai aparecer, não vou ver. Mas essa é uma visão pequena, talvez egoísta. Sem santidade ninguém verá a Deus. Por quê, querido? Porque se você não for santo, não tem jeito do mundo conhecer a Deus. Porque se eu não for santo, não tem jeito desse mundo conhecer quem é Jesus. Não tem jeito. Por isso que sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Nem nós, nem eles. Nem eles. Para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, tem um jeito da palavra permanecer dentro de nós e nos sustentar. E nos ajudar nesse processo da busca da santidade, da dedicação, de usar a nossa força naquilo que vai para a eternidade. Tem um processo. Eu preciso ouvir a palavra de Deus e compreender. Eu tenho que descer para cá. A palavra de Deus precisa entrar. Se ficar só aqui, você vai ser um teólogo ótimo, mas vai ser um crente péssimo. 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 Eu falo lá na igreja, querido, você tem que ler a Bíblia. Eu falo, vocês têm que ler. Leio com eles, dou estudo bíblico. Você tem que decorar texto bíblico, tem que decorar. Você não sabe, mas como é que eu vou falar para a pessoa? Você sabe, o Senhor é meu pastor? Isso aí serve para qualquer evangelização. O cara está doente, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O cara está com fome, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O cara está acompanhando o casamento, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O cara está em crise financeira, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está desempregado, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está empregado, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você tem um texto que serve para qualquer coisa, mas nem isso a gente faz. A gente não nem lê o versículo 2, não lê. Eu tenho que entender o que o texto está dizendo. Se Deus é meu pastor, eu não preciso de mais nada. É por isso que não me falta nada. Porque eu tenho quem preciso, eu tenho Ele, eu não preciso de mais nada. Não é que Ele vai me dar tudo que eu quero, não. Então eu tenho que descer para o coração. Tem que descer. Mas tem 3 coisas que roubam a palavra. E Ele vai dizer lá. Semeou na beira do caminho, o diabo vem, pega. Se você ficar na superficialidade, já era. O tema do deck aqui é o quê? É o quê? Fala aí, ô cameraman. Vá para águas mais profundas. A palavra de Deus nós precisamos mergulhar. Tem que ir até o talo. Tem que deixar cobrir você. Eu tenho que estar envolvido pela palavra. Se eu ficar na superficialidade, rapidinho o diabo vem, leva. Segunda coisa, na pedra. Até nasce, mas não tem raiz. Não tem raiz. E ele fala o quê? Que quando vem a aprovação, o cara fica irritadinho e vai embora. Meu querido, minha querida, quero começar aqui, ó, primeiro culto do deck, não é? Eu quero dizer que aqui só vai ter palavra pedreira. Para arrebentar com você. Não interessa o homem de Deus que vai passar aqui, que seja palavra pedreira para arrebentar comigo e com você. Comigo e com você.
Por quê? Porque é essa palavra que te sustenta na hora da dor, na hora da provação. Ele vai dizer assim, ó, vem angústia por causa da palavra, porque tem que obedecer, e o cara ficou bravinho e falou, ah, não, isso aí é muito difícil para mim, vou embora. Querido, evangelho é para quem é corajoso. Evangelho é para quem é corajoso. Quem é bundão fica no mundo. Fica lá. Evangelho é para quem é corajoso. E tem a terceira coisa que ele fala. Semeou no meio dos espinhos. O que são os espinhos? As distrações. O mundo. E querido, vamos confessar aqui. Vocês são fortes. Vocês são criativos. Top. Os caras inventam umas coisas muito loucas. Top. Os caras fazem... O cara pega um instrumento aqui, daqui a pouco está tocando. Eu comecei a fazer aula de um instrumento agora. Instrumento moderno. Sanfona. Aí vocês riem. Tá vendo? Essa geração ri da sanfona, mas é que eu gosto. Hã? Aí. Até o meu pastor ri. Ele acha que eu vou fazer repente na praça lá em Peruíbe. Uma dupla. Hã? Do Gabriel. Tá lá atrás? Tá lá. Vocês são bacana pra caramba. Só que, se tem uma coisa que essa geração precisa aprender, é parar de se distrair. O jovem precisa aprender a se focar. Nós não falamos de canalizar a força naquilo que é para a eternidade. O jovem precisa aprender a se focar. A distração te desvia. Começa a olhar um monte de coisa. Começa a ver um monte de coisa. E aí eu já quero falar aqui mesmo de boa para você, tá? Porque eu sou pastor da casa, eu posso falar. O cara tem a capacidade de compartilhar tudo que é de outra igreja, mas o infeliz não compartilha nada da igreja dele. Não dá um mísero curtir numa foto. Mas fala da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal, da igreja do monte, não sei das quantas, da igreja quadrangular, triangular, retangular. Mas na casa dele não faz nada. O cara no meio da semana sai do trabalho, vai lá num culto, lá no fim do mundo da cidade, lá no quinto onde o Judas perdeu a meia, mas não vem servir aqui, na casa dele. Escuta 57 pastor falando isso, dessa visão, daquela visão, dessa visão, daquela visão, dessa visão, daquela visão, dessa visão. Aí o pastor aqui fala, não sei bem se esse pastor está certo. Claro, porque você está distraído, porque você está confundido. Não significa que você não possa ouvir. Não pode. Eu sou um cara que ouço outros homens de Deus. Eu não tenho problema com isso nenhum, de verdade, de verdade. Nós estamos botando na rede para que outras pessoas possam nos ouvir também. Não é problema, mas eu tenho que entender qual a visão que Deus me deu, qual o lugar que Deus me plantou, qual a semente que Deus lançou no meu coração. O pastor estava falando isso outro dia, isso ficou na minha cabeça. A palavra fala que eu não posso pôr 2 tipos de semente no mesmo terreno, né? Então eu tenho que filtrar. Eu tenho que entender onde Deus quer me usar. Eu queria falar umas coisas, mas não vou falar. Só com o dia que eu vier sem câmera. E sem o pastor Luiz presente. Porque depois se me denunciar, eu nego. Aqui não dá para eu negar, está gravado. Depois corta. Depois corta, né? Então, não tem problema você ouvir pessoas, homens, mulheres, não. Mas eu tenho que entender onde Deus quer me usar, qual a visão que Deus me deu, o que eu tenho que fazer, qual o propósito para a minha vida, querido. E isso é uma coisa que a igreja não pode perder, independentemente da geração que vier. Nós temos que ser uma igreja onde eu entendo propósito e sou usado por Deus. Naquele lugar que Deus me plantou. Naquele lugar. Compartilha tudo que todo mundo fala. Faz tudo que todo mundo... Mas não faz nada pela sua comunidade. Não faz nada pelos seus irmãos de fé. Não faz nada... Às vezes o cara está aqui do lado. Então deixa Deus te usar, meu querido. Deixa Deus usar você. Canaliza a tua força para o lugar onde Deus te plantou. Deixa Deus ministrar através de você. Através de você. E aí nós, mais velhos, temos que dar esse lugar para vocês. E isso eu reconheço. Temos que permitir isso. Talvez não vai ser do jeito que a gente pensou que fosse.
Talvez falasse, esses tapetes aí, né? Mas deixa eles. Faça. Vai. Vai. Usa. Isso aqui, ó, essa estrutura é para vocês. Então não fique, não, porque lá na igreja da Lagoa Pequena. Eu estava falando com o irmão hoje sobre isso. Né? Nós fomos na igreja da Lagoa Pequena. Eu já fui. É muito bacana. Só que quando eu vou, sabe o que eu penso? Já fui no congresso, já fui. Já fui na bola de gelo. Só que quando eu vou lá e falo assim, deixa eu ver como é que eu posso ser um crente melhor na minha comunidade. Deixa eu ver o que está acontecendo. Porque tem coisa que a gente ouve que você fala, isso aí é para eles, não é para mim não. Agora a gente não vem, a gente não ouve, a gente não serve, a gente não ama, a gente não se importa. E meu convite para você, querida, é esse. Nós estamos começando um ano diferente. Um ano meio doido por causa desse negócio da pandemia, que a gente não sabe o que vai acontecer. Um ano que prevê, né, que antecede um ano, que talvez seja um ano catastrófico. Mas e aí? Nós vamos sentar e esperar o mundo acabar? Deixa Deus usar você. Deixa Deus usar você. E eu quero terminar com um texto, que já passei do meu horário. É às 8 que eu tinha que terminar, né? Ele falou que eu posso ir até meia-noite. Coitados de vocês. Eu anotei uma coisa aqui interessante, antes de eu falar desse texto. Antes de eu me converter, eu me converti em 95. Quando foi em 94, eu tinha uns 14 anos. E aí, eu era da igreja católica. Uma igreja muito tradicional lá no bairro da minha mãe. Uma paróquia, que é uma igreja maior assim, né? E tinha um Jesus bem grandão, uma imagem de Jesus crucificado bem grandão, que tinha vindo da Itália, que o Papa tinha abençoado. De gesso, bem grandão, numa cruz de madeira. Lá em cima, assim, ó, que as igrejas têm teto alto, né? E aí, eu fiquei responsável de preparar a celebração da ressurreição, no domingo de manhã. O que eu fiz? Juntei os outros jovens, descemos Jesus, desparafusamos ele da cruz, soltamos a perna, os braços, o tronco, a cabeça, guardamos no armário, os pedaços dele lá, e subimos a cruz vazia. Quando o padre chegou, quase morreu. Olhou e falou assim, meu Deus, cadê o Jesus que o Papa... Falei, não, Padre Pinho era o nome dele. Padre Pinho fica bravo pra caramba, fica tranquilo. Nós temos de noite, sem ele ver. Tá na hora de acabar, né? É por isso que vocês estão vindo. Eu já entendi o recado, eu sou inteligente. E aí, mano, guardamos Jesus lá. As velhinhas entraram e piraram na igreja. Tiraram Jesus, porque adorava aquele Jesus ali, né? Mas os jovens, é isso. Nós temos que fazer umas coisas diferentes. No Natal, botamos uma mulher vestida de mendigo para entrar, falando que queria ter nenê. E os caras só expulsando ela da igreja. E aí vinha um jovem e falava, foi isso aí que fizeram com Maria. Né? Os bichos doidos. Vocês têm que fazer as coisas doidas aqui também, gente. Tem que enlouquecer os pastores. Tem que enlouquecer os pastores. Prepara, pastor. O senhor vai ter uma geração de jovens, aqueles que transtornam o mundo chegar até nós. Não é isso que a Bíblia vai falar? Que sejam esses, que sejamos nós. Eu vou terminar lendo um texto, Efésios capítulo 4. Porque se você é forte e a palavra de Deus permanece em você, você vence o maligno. Você vence o maligno. Mas a palavra permanecer não significa só que ela entrou. Significa que ela entrou, me transformou e saiu. Saiu como? Em ação. Em ação, em atitude. Você tem que sair daqui hoje e falar, Senhor, nessa semana, quem é que vai ver a Bíblia na minha vida?
Senhor, a minha mãe e meu pai precisam reconhecer que tem Bíblia dentro de mim. E não é com você declarando versículo. É com você vivendo uma vida de transformação. Efésios, capítulo 4, verso 17. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele foste instruído segundo a verdade, segundo é a verdade em Jesus. Olha aí, 22. No sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Não entendi direito isso aí, pastor. Muita palavra difícil, tem que estudar. Bíblia é só se estudar. Mas eu vou facilitar a sua vida e vou deixar o pastor Luiz nervoso. Tem uma tradução aqui não é a tradução, uma versão da Bíblia, que a partir do verso 20 diz assim. Deixa eu ver se eu pegar aqui antes. Aqui eu vou pegar um pouquinho antes para vocês entenderem. Olha como esse cara lê o que isso é uma versão dele, tá? Verso 17. É por essa razão que eu insisto, e eu sei que eu tenho o apoio de Deus no que falo, que jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus, que perderam o contato, não apenas com Ele, mas com a sua própria realidade. Tá aqui, ó. A massa que fala, que curte. Não consegue mais pensar direito. Parecem um monte de zumbi, obcecados pelos prazeres e viciados na perversão. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam como é com Cristo. Acho que aprenderam direito e que foram bem instruídos na verdade, exatamente como temos em Jesus. A desculpa da ignorância não cola mais. E tudo, quero dizer tudo mesmo, que está ligado ao seu velho estilo de vida, precisa ser abandonado. É pura podridão, doideira total. Saiam fora. Agora é hora de ter um estilo de vida novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade na sua vida. É isso que a palavra de Deus faz comigo. Ela não muda só o meu jeito de falar. Ela não muda só o meu lugar de ir. Eu ia num lugar, agora eu vou numa outra reunião que tem luz, tem fumaça, tem música também. Ela não muda só o trejeito que eu tenho. Agora, em vez de eu falar tananana, eu falo misericórdia. Em vez de eu mandar o cara para um lugar, eu mando para outro, mando para Babilônia. Não! A palavra de Deus transforma quem eu sou. Fique de pé, por favor.